5 hábitos das pessoas ricas que, se a gente trazer para a nossa vida, vai mudar totalmente a nossa vida rumo ao progresso que a gente tanto almeja. Eu anotei aqui no caderninho porque eu estava estudando hoje, certo? E eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. Se você se identifica nessa situação também, assim como eu, acompanhe até o final, porque eu vou citar aqui 5 tópicos de hábitos de pessoas ricas que fazem com que elas estejam nessa situação, nessa condição que a gente pode trazer para a nossa vida para a gente evoluir. E a primeira é agir apesar do seu eu interior dizer que elas não podem fazer aquilo que elas querem fazer. Como assim, Taylor? Muitas vezes a gente. Eu vou falar por mim, tá? Em algumas situações no decorrer da minha vida, eu já quis fazer algo, empreender algo, tentar uma coisa nova, um desafio novo. E tinha aquela insegurança do meu eu interior, sabe? Dizendo que eu não poderia fazer, quem sou eu para fazer, quem sou eu para tentar empreender, ou quem sou eu para comprar um carro, para ter uma vida melhor, para ter uma condição melhor, para estar naquele patamar, para fazer tal curso, ou às vezes até mesmo para abordar uma mulher. Quem sou eu para conquistar aquela mulher, para conversar com aquela mulher, sabe? Trazendo para o universo masculino. E isso é uma voz do nosso interior que nos sabota, que nos paralisa. E isso é uma coisa que os ricos, as pessoas que são ricas, elas, elas têm essa voz também, porém, elas não se deixam influenciar, elas não se deixam parar por esse murmúrio interior na mente delas. E mesmo até quando outras pessoas, né, aqueles amigos, querem dar um conselho de que não é uma boa, de que não vai dar certo. Quantas pessoas aí, quantos negócios que prosperaram, que aí hoje tem sucesso, que muitas vezes não receberam bons conselhos, boas influências, aquela palavra motivacional que a gente tanto espera para ir para cima, para para desenvolver aquele negócio que a pessoa tá ali empolgada, sabe? Pensando. Então, as pessoas ricas, elas não se deixam levar pela opinião alheia e nem a opinião do seu eu interior que quer colocar o medo, colocar um limite na capacidade. Porque todo ser humano é capaz de fazer grandes coisas, porém muitos não fazem grandes coisas pelo medo, por essa voz interior. Esse livro aqui que eu tô lendo, aqui do Flávio Augusto, ó, Ponto de Inflexão, uma das coisas que ele fala lá no começo, quando ele estava empreendendo, começando a trabalhar com venda de curso de inglês, e um senhor, agora eu não me lembro se era vizinho ou se era parente, mas esse senhor falou para ele: meu filho, o que que você quer nessa situação aí de estar vendendo curso? Esse negócio não é bom. Você tem que pegar e você tem que estudar, ir para a escola, tentar um outro trabalho, enfim, sabe? E ele não deu ouvido para isso. Claro que isso mexeu com ele, mexeu um pouco com a motivação dele, mexeu. Mas, apesar disso, mesmo assim, ele não se deixou influenciar. E é exatamente esse tipo de atitude que a gente tem que trazer pra gente, que eu tenho que trazer pra mim. A gente pode até ouvir, a gente pode até ficar ali meio encolhido por uma fração de segundos, mas a gente não pode permanecer, sabe? A gente não pode se abalar, se travar. A gente tem que ir adiante, apesar dessa voz interior que quer às vezes nos sabotar dizendo que a gente não é capaz, ou mesmo alguma voz exterior querendo dizer que a gente não é capaz.
Então esse foi o primeiro tópico que eu anotei aqui. O segundo tópico, eu mesmo não levava fé nesse segundo tópico, que é o seguinte, mas esse segundo tópico eu percebi que aqueles que chegaram, esse segundo tópico aqui, é uma coisa que é muito relevante, que precisa ser obcecado. E nessa questão de ser obcecado, isso envolve muito sacrifício. Você tem um projeto, qual que é o seu objetivo? Quanto que você quer ganhar por mês? Taylor, quero ganhar 30, 40, 50 mil por mês. Ok. Qual o seu plano? O que você precisa fazer? No que você precisa empreender? Qual o veículo? Você tem isso tudo já no papel? Você já tem esse plano traçado? Então você precisa ter foco. Uma vez que você já tem esse plano traçado, você precisa ter foco nesse plano. Você precisa viver esse plano dia e noite. Ele tem que estar passando na sua cabeça. E você tem que estar executando ele. Se é um empreendimento paralelo ao seu trabalho de CLT, ao seu trabalho fixo, então, quando você não estiver trabalhando no seu emprego fixo, enquanto você estiver trabalhando no seu emprego fixo, depois você vai se dedicar a esse empreendimento, se dedicar nesse projeto. Mas você precisa ser obcecado. Você precisa pensar, respirar esse empreendimento, esse negócio, esse projeto. Seja lá o que for. Se não, não vai ter resultado. Vai ter resultado? Vai, mas não vai ser um grande resultado. Vai ser um resultado aleatório. Só os obcecados conseguem grandes resultados. Isso é um fato. Isso é um fato. É difícil de digerir. Esse tópico é difícil de digerir. Por quê? Essa palavra obcecado, ela é meio forte. Porque o que acontece? Ser obcecado envolve sacrifícios. Sacrificar o seu tempo, aí é o seu tempo às vezes com pessoas que você gosta, fazendo coisas que você gosta, hobbies que você gosta, atividade que você gosta, entre várias e outras coisas que você gosta. Você vai ter que sacrificar, porque você está obcecado no seu projeto, no seu objetivo. E você vai precisar de um período para ter essa agressividade, essa atitude agressiva de estar obcecado no seu projeto, para realizar o seu projeto. E não pense você que vai vir alguém dizer para você, é isso aí, continue assim. Não. Você vai ouvir coisas como, por exemplo, nossa, não precisa tudo isso. Quem sabe você tem mais um pouco de equilíbrio. Quem sabe você dá uma diminuída. Mas não vai ser eu que vou dizer pra ti dar uma diminuída, dar uma acelerada. O que eu tô querendo dizer aqui é que os obcecados alcançam o seu objetivo, realizam os seus projetos. Agora, se você dizer é errado ou não é, depende muito do cenário. Eu eu quero ser imparcial agora. Só que eu preciso reconhecer que os obcecados alcançaram os seus objetivos, realizaram os seus projetos. E não foi fácil, mas eles conseguiram. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico que eu anotei aqui. Ganhar dinheiro mesmo fazendo outra coisa. Isso daqui eu já tenho um vídeo no canal aqui que eu falo sobre isso, que é um dos meus projetos. Que é o nome do vídeo até o nome do título do vídeo que eu fiz, se eu não me engano, Gere Patrimônio, Crie Patrimônio sem investir dinheiro. Tem esse vídeo aqui no canal. E aqui o terceiro tópico é ganhar dinheiro mesmo fazendo outra coisa.
é mais uma fonte de renda que você vai ter, porém essa fonte de renda ela vai estar se desenvolvendo mesmo sem o seu envolvimento direto, mesmo sem você estar lá presente. Talvez você vai estar dormindo e essa fonte de renda vai estar desenvolvendo. Exemplos, Taylor. Bom, se daqui a um pouco você tem uma casa que você não está morando nela, você coloca ela para alugar. Isso é uma forma. Você, que nem eu, que trabalho com carros de locação. Isso é uma forma, eu explico mais aqui nos outros vídeos do canal. Ou você distribui produtos consignados. Você tem uma equipe vendendo produtos consignados que você distribui para essa equipe, certo? Um exemplo que eu estou dando, mais um, né? Onde essa equipe está aí fora vendendo seus produtos, você paga uma comissão para eles, mas você está realizando vendas indiretamente através dessa equipe. Não vou, estou dando exemplos. Não estou falando aqui da operação na prática. Eu não estou falando do processo. Eu estou falando das ideias. Das ideias. Eu não estou sendo minucioso no processo de como é feito passo a passo. Eu estou falando das ideias. Estou dando exemplos. Outra coisa também é, por exemplo, um canal no YouTube. Daqui a pouco você tem um produto, ou você revende um produto como afiliado, um produto que é atrativo para aquele público que está vendo, que vai agregar, que vai somar na vida daquelas pessoas, elas realmente, esse produto vai agregar na minha vida, eu vou aprender, vai solucionar meu problema, vai fazer eu ganhar dinheiro, ou sei lá, daqui a pouco você fez um vídeo review de algum produto que aquela pessoa está procurando e ela sentiu que através da sua explicação do seu vídeo review ela gostou e sanou as dúvidas dela, ela vai lá e compra através do seu link que você divulgou e você ganha uma comissão por isso. Mas você não está ali porque você já fez aquele vídeo está lá. Então ele está trabalhando enquanto você está fazendo uma outra coisa, você está dormindo, você está assistindo TV, você está passeando com a sua esposa, está passeando com o seu cachorro, fazendo qualquer outra coisa aleatória. Então, ou mesmo um dinheiro no banco, uma renda fixa, um dinheiro rendendo, juros. Esse é o terceiro tópico que eu quis anotar aqui, ó. Ganhar dinheiro mesmo fazendo outra coisa. Isso é uma coisa que é outro patamar. Realmente é outro patamar. Hoje em dia as pessoas, elas, a sua maioria, e eu já fui assim também, recebe hoje, vamos supor, segunda-feira, recebe segunda-feira, até sexta já não tem mais nada, já gastou tudo que tinha. Nem sabe no que está gastando. Vai só pagando, comprando, pagando, comprando. Quando vê, acabou o dinheiro, nem, sabe? Mas talvez isso seja um tema para um outro vídeo. Quarto tópico aqui, ó. Trata um fracasso como um dado. Eu achei muito interessante esse ponto aqui, ó. Trata um fracasso como um dado. Por quê? As pessoas que não são ricas, não pensam como os ricos, quando elas falham, elas se encolhem de uma maneira que elas ficam traumatizadas. Elas não ousam tentar novamente. E elas já se julgam incapazes, já começam a se autodenominar pessoas fracassadas, pessoas que não são capazes, pessoas que não são boas, pessoas que são incompetentes. Isso é um grande erro. As pessoas ricas, elas tratam o fracasso como um dado. Como assim, Taylor?
Elas pegam aquela situação pela qual elas passaram, de fracasso, de erro, mas elas não se autodenominam essa situação. Elas buscam aprender com essa situação. Elas analisam, pô, por que que eu tive esse resultado ruim? O que que aconteceu? O que que eu deveria ter feito de errado? O que que eu deveria ter feito diferente? Por que que eu tive esse resultado? Elas analisam, elas ponderam, elas, sabe, ficam pensando. Eu já tive empreendimento que eu fiz que deu errado, que foi a minha loja de roupa. Até tem uns vídeos antigos aqui no canal onde eu falo, né? Dava dicas também. Muita coisa eu acertei, mas algumas coisas principais eu errei. Mas eu não me julgo um fracassado por causa disso. Muito pelo contrário, eu me acho corajoso, e hoje eu tenho essa experiência aí comigo. E eu sei muito bem os pontos que eu errei e os pontos que eu acertei. E são dados, são dados. Então, se você que está vendo esse vídeo, você já quebrou alguma vez algum negócio e não deu certo, você não é um fracassado. Agora, com essa experiência, você já tem um aprendizado. Se um dia você querer abrir um outro empreendimento nesse mesmo segmento, você já tem uma bagagem, uma experiência e você sabe o que você não deve fazer. Porque se você fazer a mesma coisa que você fez antes, que fez você ter um resultado de fracasso, então daí é tolice. Agora você tem que fazer diferente, porque você já tem a experiência do caminho do erro. Então você sabe que não deve trilhar esse caminho novamente, tem que fazer diferente para ter um resultado novo. E você já tem essa experiência. Você já tem esse dado. E as experiências de fracasso é isso que elas nos proporcionam, dados. E esses dados a gente vai coletando eles para para nos direcionar para o caminho do sucesso. Então isso é muito importante. O quinto tópico, que isso é uma coisa que percebo muito nas pessoas ricas, elas buscam conhecimento sempre, estão sempre aprendendo, elas estão lendo, elas estão escutando outras pessoas que estão tendo sucesso em outras áreas. E outra coisa, elas escutam até as pessoas mais humildes, elas escutam. Elas escutam um faxineiro, porque elas escutam um faxineiro, elas escutam não desmerecendo essas profissões, tá? Mas a gente está falando aqui, ó, de nível financeiro, tá? De nível financeiro. Olha o título do vídeo. Cinco hábitos das pessoas ricas, que vão nos ajudar a prosperar, que a gente tem que aprender com eles. E uma coisa que eu percebi nas pessoas bem-sucedidas financeiramente é que elas são humildes para aprender. E elas não aprendem só com os colegas financeiros que já estão no mesmo patamar delas. Elas são humildes para escutar. Elas falam menos do que escutam. Pode ter certeza disso. Em contrapartida, as pessoas pobres, elas falam mais do que escutam. Elas não se aguentam para escutar. Por causa que elas sabem das coisas, elas julgam saber das coisas. Aquela pessoa pobre, sabe aquela pessoa que diz, ah, eu sei, eu já sabia, eu sei. Sabe de tudo, mas não tem resultado. Entende? As pessoas ricas, elas estão sempre aprendendo. E a gente tem que aprender com elas a aprender, copiar esse hábito delas. Lendo livros, vendo vídeos, trocando ideia, trocando informação, sendo ensinável, atento para aprender. Porque eu quero isso. Eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. Se você é também, então temos que copiar esse hábito para evoluir.
certo? Bom, no vídeo de hoje era isso, né? Vamos dar uma refletida nesses hábitos aí, copiar eles, certo? Copiar a rota do sucesso. Aqui no primeiro comentário eu vou deixar fixado sugestões de livros, certos? Livros que eu tenho certeza que vão agregar na sua vida, no seu caminho para o progresso. Se você adquirir qualquer um desses livros, vai estar me ajudando sim, porque eu vou estar ganhando uma comissão, mas também você vai ganhar muito, porque você vai estar trazendo um conhecimento valioso para você, certo? Então o que eu quero oferecer aqui, ofertar, é isso, é algo que vai agregar na sua vida, tá bom? Então é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Tamo junto.